Continuando o cenário sabatina desta quinta-feira, hoje nossa entrevistada seria a candidata Isolda Dantas. Já explicamos no início do programa que por uma ordem judicial essa entrevista de hoje foi transferida para uma outra data. Nós transferimos para a próxima segunda-feira. Foi um pedido da candidata Isolda Dantas por via judicial. Então a gente está aqui, eu, Vonúvio Praxedes, Filipe Cunha, Moisés Albuquerque, estamos conversando sobre a nossa programação de cobertura das eleições 2020. Estamos falando do que vem na próxima semana, a próxima semana que é a última semana dessa campanha eleitoral. Alguns dizem aleluia, outros não, né? Outros queriam que existisse mais tempo aí para trabalhar melhor a campanha, a candidatura, ver se consegue mais alguma chance aí. Mas você pode participar, mande sua opinião, mande sua mensagem aqui para as nossas redes sociais. Vocês veem aí, tem o WhatsApp, o Instagram, mas nós temos também o Twitter, @cenapoliticotcm, e o nosso facebook.com/cenário político TCM. Vonúvio. Carol, interessante porque eu já ouvi isso de candidato, de dizer que não aguenta mais estar na rua participando de movimentações políticas devido ao cansaço que dá depois de, claro, de uma entrega tão grande como é participar de uma campanha política, ainda mais municipal, né? Que é muito difícil, tem que estar em bairro, diferente a cada dia, pedindo voto, enfim, é muito desgastante. Você diz aí que tem gente dizendo aleluia, né? Graças a Deus que vai acabar. Eu já ouvi isso de candidato. Tem candidato cansado aí já realmente, né? Devido a esse tempo de campanha. E já está mais curto, viu? Porque em tempos passados, chegava ali a ter 3 meses de campanha, né? Muita coisa acontecendo aí. Você sabe que campanha emagrece político, emagrece até quem cobre. Você veja o Vonúvio, né? Vonúvio diga. Pois é. Vonúvio já despachou aí alguns quilos, hein, aqui Vonúvio? No WhatsApp, 10. João Paulo Marques está aqui dizendo que queria que ainda fosse os 3 meses ou 1 ano. Ele está dizendo isso porque ele fica em casa só acompanhando na internet. Bom, certamente, viu, João Paulo? É porque você assiste. Mas dá um trabalho, assim, a gente que cobre a eleição, né, já tradicionalmente, desde o histórico da TCM, que é muito marcante na cidade de Mossoró e hoje na região oeste como um todo, é natural que exista esse desgaste, mas é sempre muito positivo o resultado, porque é como você comentava no início, Vonúvio, o trabalho ele é feito com muita seriedade, muita responsabilidade, e como não há a defesa de uma bandeira, isso fica muito claro para o telespectador, para o público de uma forma geral, e é importante o eleitor, né, o cidadão, encontrar resposta em um veículo de comunicação, ele se sentir contemplado com a informação, se sentir atendido quando busca algum tipo de informação ou alguma cobertura e saber que os nossos profissionais caminham alinhados com esse entendimento de servir, de prestar um serviço de informação. E mais uma vez vai ser um grande trabalho, né? Muita gente já nos bastidores trabalhando. Quem está em casa não faz ideia do que é colocar no ar um debate como os que a gente já trouxe, a pesquisa, o dia da eleição, né? São quase 100 pessoas trabalhando para a gente levar isso só num dia de trabalho. Então, é muita gente, toda a equipe técnica que está por trás, os cinegrafistas, produtores, editores, e é importante a gente destacar esse trabalho, né? Que é só o final do processo, é só a ponta do iceberg. Pois é, e por falar, Moisés, Carol, Filipe, desse trabalho que a gente faz, a gente não só aqui dentro da emissora, dentro da TV, a gente prepara esse conteúdo para você aí de casa sobre eleições 2020. A gente também vai às ruas. Carol Ribeiro já esteve no Vucu Vucu, eu já tive na Cobal, ouvindo a população. É o nosso palanque do povo. Quando as pessoas, os eleitores, têm a oportunidade ali de dizer o que elas fariam se estivesse com a caneta na mão, se estivesse ali com o poder de resolver alguma demanda, alguma necessidade do povo. Hoje nós somos ali ao lado do Mercado Público Central, ali no centro de Mossoró. Você acompanha agora mais uma edição do nosso Palanque do Povo. Meu nome é Chega das Máquinas, moro na Abolição 4. Se eu fosse prefeito de Mossoró, a melhor coisa que eu fazia era tirar os camelos da rua. Eu montava um camelote de chique, cobrava o imposto, limpava a cidade, ajeitava o mercado público
Vamos para isso, gente. Vocês que são prefeitos de Mossoró, que estão querendo ganhar o voto dos eleitores, faça alguma coisa pelo pessoal. Não engane nem minta no meio da rua, não. Vamos agitar, vamos ajeitar tudo direitinho que dá certo. Nós não temos estrada que vala nada. Nossas estradas hoje eles estão fazendo. Daqui a 15 dias não tem mais nada que preste. Porque nem pisar eles botam arisco. Só tem arisco nas estradas. A outra passou 15 dias e essa daí não passa 10. Ou então quer dizer que tanto eleitor que tem, nada vale. Meu nome é Francisco Candé e se eu fosse prefeito da minha cidade, eu cuidaria da área da saúde, certo? Da habitação, das casas, das ruas que esburacadas que precisa, que está necessitado no momento, certo? E principalmente mesmo a saúde, porque a gente precisa, né? Tem muita gente pobre precisando da área da saúde, que no momento está a desejar, né? Eu me chamo Maeve, moro na Avenida Rio Branco. Se eu fosse prefeita de Mossoró, eu seria assim, eu faria mais pela saúde, né? Pela educação, traria mais empregos para a população, que nesse momento de pandemia que nós estamos passando, tem muitas pessoas desempregadas. Eu sou Francisca Neide, do PA Riachão. Lá precisa de estrada, de uma escola boa para os alunos e muita coisa precisa, né, lá no Riachão. O governador de Rosado Meu nome é Maria Ares, do Alto São Manuel. Se hoje eu fosse a prefeita, o que eu gostaria de fazer era que tratasse melhor o pessoal da área da saúde, com atendimento melhor ao público, atender as pessoas bem, botar mais médicos para atender cirurgiões. Fabiano Regis, Conjunto Alfredo Gurgel, Alto São Manuel. Se eu fosse prefeito, faria pavimentação nas ruas do bairro, porque não se anda com buracos lá, certo? Então esse é o meu pedido. Pavimentar as ruas do Conjunto Alfredo Gurgel, no Alto São Manuel. Pois é, o mais interessante é isso. O nosso foco é esse. É o que você, telespectador, pensa, o que você quer demonstrar aqui pra gente. A gente quer ser sua voz. E é isso que nós tentamos fazer ano após ano, desde que quando começamos a fazer cobertura de campanhas eleitorais aqui na TCM 2008, Moisés. Cheguei em 2000, a minha primeira foi 2010 aqui na TCM, mas 2008 a gente já tinha cobertura, já tinha debate. Sim, o primeiro debate aconteceu em 2008, né? Foi lá no Hotel Termas, né? Não aconteceu aqui, mas já desde 2008, né? 2007 o jornalismo diário ele começou aqui na casa. Em 2008, que foi ano eleitoral, tivemos aí essa primeira cobertura, né? O primeiro debate realizado e dando início a essa trajetória do Grupo TCM na realização de uma grande cobertura, né? Ser de fato um veículo que contribui com o processo eleitoral, contribui com o processo democrático, porque a gente busca de fato permitir que o eleitor conheça todos os candidatos, né? A TV sempre teve essa preocupação da isonomia, e isso é sempre importante no processo eleitoral. É interessante também a gente observar o comportamento da população, dos eleitores nesse momento. Nós estamos aí há 10 dias. 10 dias das eleições e a gente vê muito acerramento, né? Nas redes sociais, principalmente, tem sido um termômetro muito bom. Qual a impressão que vocês têm disso? Pois é, Carol, eu vejo que as redes sociais é o ambiente onde muitas pessoas ali, se utilizando até do anonimato, elas atacam, elas dizem o que querem dizer, mas lá existe justiça também, existe demanda judicial que aquelas pessoas, em sendo identificadas, e na maioria das vezes são identificadas, nome, sobrenome, o IP, que é a identificação ali do computador, é possível de saber de onde partiu ali aquela ameaça, aquele ataque, e aí a pessoa vai ali pagar por aquilo que cometeu nas redes sociais.
Mas hoje na Rádio 95 a gente comentava que essa violência, essa agressão que acontece na rua chamou a atenção não só de nós que cobrimos a cena política, mas também de deputados estaduais. Ora, deputados que estão ali aos finais de semana ou mesmo durante a semana, cada um ali na sua região política, eles vão e eles veem o que a gente costuma noticiar sobre atos de violência aqui no estado do Rio Grande do Norte. Filipe Neófito, na nossa cobertura aqui de Mossoró, apesar de já ter experiência no jornalismo aqui no estado do Rio Grande do Norte, e pode ver com outros olhos também a nossa eleição aqui de Mossoró. Eu falo nesse ambiente de violência, de agressão que acontece, todo ano acontece, mas é importante que as pessoas fiquem atentas a isso, né? De que não é o seu querer e impor aquilo que você quer de uma forma violenta de agredir as outras pessoas. Mas, Filipe, como é que você vê hoje, né, com os seus olhos, aqui a nossa política de Mossoró? Apesar de que a gente também está fazendo cobertura em outras cidades, mas sobre Mossoró. Eu tenho... Claro, quando você fala de uma campanha mais violenta e menos violenta, você tem que ter uma base de referência que eu acabo não tendo aqui especificamente da região. Mas eu acho que esse ano as campanhas pelo Brasil estão mais violentas, né? Você tem morte de pré-candidato a vereador. Ontem teve a morte de um candidato a vereador do PT lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Teve morte, assassinato político de cabo eleitoral também no Rio de Janeiro. Pré-candidato a prefeito de Janduís, aqui na região, teve, né? Então, assim, hoje na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia, ele denunciou, ele disse que ia conversar com o pessoal da Justiça, ele denunciava que grupos armados estavam impedindo manifestação política de grupo contrário. E o presidente da Assembleia esteve no fim de semana onde? Na região oeste. Ele circulou declarando apoio a alguns prefeitos aqui na região. Então isso é um sinal de alerta que a gente tem que ficar atento. Política se faz, obviamente, com liberdade. Acho que ninguém que cobre política tem uma noção diferente. Então, política e liberdade andam juntas. Quando você não tem uma nem outra, a coisa desmorona, a democracia desmorona. Então, assim, eu não tenho uma referência, mas estou achando essa campanha especificamente municipal muito violenta, em todos os sentidos. A gente, claro, falou de grupos armados, falou de homicídio, mas ela nas redes sociais também é violenta, ela é violenta nas conversas entre as pessoas, né? Então acho que ela está realmente uma violência que eu acredito até que um pouco reflexo da campanha presidencial de 2 anos atrás, já iniciou esse processo de violência também. Agora eu queria lançar queria saber a opinião de vocês do seguinte: eu acho que na verdade o Brasil ainda falta provar de que existe lei na internet, você não acha, não? Você disse assim, tem regra, as pessoas precisam saber que tem lei, mas assim, acho que a gente falta provar isso aí, né? Eu não vejo esse dinamismo na gente conseguir... Eu sei que existe a investigação, né? Mas assim, você vê que uma pessoa foi realmente punida por algo que aconteceu ou por alguma situação lá dentro da internet, realmente a gente pouco vê ou pouco sabe que aconteceu. Existia, né? Mas que existem as investigações, a gente sabe disso, essas existem. Porque infelizmente a lentidão da justiça contribui muito para essa sensação de impunidade em se tratando de crimes virtuais. É uma legislação recente, né? E que boa parte das pessoas desconhece essa existência. Isso acaba também refletindo nessa sensação de que é um território sem dono, mas não é um território sem dono. No entanto, é um território onde há uma legislação, que é uma legislação ainda muito juvenil, que não tem essa observação tão grande do próprio judiciário e o conhecimento das pessoas de uma forma geral. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vai falar um pouquinho sobre o curioso caso aqui de Mossoró nessa campanha eleitoral, nessa disputa aí, quem é a oposição, quem é a situação, afinal parece que está tudo meio misturado, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.